Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, ainda dando continuidade, né, à questão da ditadura militar no país, a gente vai ver agora um contexto sobre a resistência dessa ditadura militar, fim de prisões, torturas e assassinatos. Como foi que o movimento, né, conseguiu fazer essa intensificação, né, para poder, né, resistir à ditadura militar no país. Então, as lutas de operários e estudantes, ainda que diferentes grupos lutassem pelo fim do regime ditatorial, não houve uma estratégia única de combate. Por exemplo, a resistência dos estudantes e operários levou a ataques à UNE. O prédio da União Nacional dos Estudantes, que também sediava o Centro Popular de Cultura, foi incendiado por apoiadores da ditadura e a UNE foi colocada como ilegalidade. Então, mas mesmo assim, né, os estudantes começaram a se reunir escondido, né? Os estudantes começaram a continuar a realização de congressos anuais para eleger representantes, discutir a educação do país e definir forma de luta. Com a intensificação da repressão, a partir de 1968, muitos foram presos, mortos e exilados. Também tivemos as intervenções nos sindicatos. Os militares criaram leis para impedir a organização dos trabalhadores e procuraram atrair lideranças sindicais aos chamados de pelegos. Esses pelegos eram as pessoas que eram realmente colocados como como posso dizer, colocado como vigia, né, do movimento, que assim eles poderiam denunciar e assim os militares conseguiram intensificar esses líderes para ser realmente presos e até torturados e mortos. Então, em 1968, os operários metalúrgicos de Contagem, em Minas Gerais, e no Osasco, em São Paulo, começaram a desafiar, né, a lei da antigreve e fizeram uma paralisação nas fábricas, e a partir daí os trabalhadores pararam. Com isso, os operários foram o quê? Reprimidos pelo regime, né, pelos militares, e muitos deles foram o quê? Perseguidos e presos. Todo esse contexto, né, ocorreu, né, nesse primeiro momento em 1968, onde o movimento operário e estudantil, né, que levantou realmente bandeira contra, né, o regime militar civil no país. A partir daí, a luta armada, diversos civis e até mesmo militares contrários ao golpe recorreram, né, à luta armada e foram realmente organizações guerrilheiras contra a ditadura civil-militar. A repressão foi brutal até no final do governo de Médici e esses militares estavam mortos, presos no exílio ou desaparecidos. Grupos mais importantes foi o seguinte, foi a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, né? Os principais características dessa vanguarda foi o seguinte, a organização de militares de esquerda, liderados principalmente pelo ex-capitão Carlos Lamarca, né? Também tivemos a Aliança Libertadora Nacional, ALN. Os principais características dessa aliança foram grupos liderados pelo Carlos Marighella, né? Nasceu com uma dissidência, né, do Partido Comunista Brasileiro, que era o PCB, que era também contrário à luta armada, organizou assaltos a bancos para arrecadar fundos para o movimento. Tivemos o movimento revolucionário de 8 de outubro, MR8, outra dissidência do PCB, que foi correspondente, ou seja, corresponsável junto à ALN, né? E pelo sequestro do embaixador dos Estados Unidos e troca da libertação de prisioneiros políticos em 1969. E a guerrilha do Araguaia, organizada pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, né, na Amazônia, mobilizou camponeses para a luta pela reforma agrária e pela revolução socialista no país, ou seja, no Brasil. Essas foram as principais características desses grupos importantes que surgiu contra
a luta armada, né, que foi no final do governo Médici, que foi uma repressão muito brutal. Esses grupos mais importantes que começaram a erguer movimentos e começaram a buscar outros meios para conseguir concentrar seu movimento e lutar contra o regime ditatorial no país. As artes contra a ditadura também foi um dos apoios à resistência né? A partir daí, compositores, cantores, dramaturgos, cineastas fizeram sua arte de uma forma de protesto contra a opressão e violência da ditadura. A partir daí, dublando sim, e censura essas produções chegavam aos cidadãos, motivando a resistência ao regime. Então, a resistência nas artes foi o seguinte: a música, Geraldo Vandré e o Chico Buarque se destacaram muito naquele momento pelas suas canções de protesto contra o regime militar em 1968 até 1970, que foram realmente proibidos pelo governo. Também tiveram no cinema novo, eles combatiam e predominava também a questão do cinema americano, né, o cinema americano que defendia filmes que abordassem, né, a questão das dificuldades do Brasil, visando uma renovação estética da produção nacional. E no teatro, grupos como do Teatro de Arena e o Teatro Oficina, né, realizaram montagem que definia a liberdade política e nos costumes e estimulava também os espectadores a participar da ação. Toda essa estratégia da resistência da arte, como a questão da música, do cinema novo e do teatro, era um movimento artístico contra, né, o regime militar, e a partir daí eles utilizavam suas próprias estratégias, ou seja, sua própria habilidade, que era a questão do domínio da arte, para poder fazer o protesto contra o regime militar, né, para poder que eles pudessem realmente diminuir o fim da opressão no país. Abertura lenta, gradual e segura, isso que ocorreu. A partir da eleição de Ernesto Geisel, em 1974, que ele prometeu retomar o país e a democracia de forma lenta, gradual e segura, para que os militares deixassem o poder sem alterar a ordem vigente. Suspeito de subversão, né, continuaram a ser presos, torturados ou até mesmo mortos, como foi realmente o caso do jornalista Vladimir, né, Ergson, né, e dos metalúrgicos Manuel Fiel Filho. Né? Os sinais de recessão econômica e os crescentes denúncias de tortura e assassinato resultou que um crescimento enorme entre o MDB, que na maior mobilização da sociedade brasileira, insatisfeita com os militares. A partir daí, o pacote de abril de 1977, o Ernesto Geisel fechou o Congresso por dias, né, e determinou a ampliação do mandato presidencial, a eleição de senadores por voto indireto e aprovação de leis por maioria simples. Com tudo isso, em 1978 a 1980, metalúrgicos entraram em greve pela melhorias salariais e contra a ditadura, um ato público que marcou a fundação do Movimento Negro Unificado, que era a MNU. Lei da Anistia, em 1979, gente. A Lei da Anistia até hoje é vigente no país, promulgada pelo presidente militar João Figueiredo, libertou os presos políticos, permitiu a volta dos exilados e anistiou agentes dos Estados Unidos torturados e assassinados. E aí, os assassinos. Então, a partir daí, a Lei da Anistia é isso, que eles possam realmente, com esses pessoas que cometeram crime de tortura no regime militar, eles podiam realmente ser exilados em outros países, né, para cumprir sua pena. Esses assassinos que foram comprovados no regime militar, né, todos eles tinham essa compensação após, né, a queda da ditadura militar. Então, a Lei da Anistia era isso, gente. 1979 foi promulgada, né, pelo presidente militar João Figueiredo, que libertou os presos políticos e permitiu a volta dos exilados e anistiou os agentes
dos estados, né, que foram os torturadores e assassinos, gente. Então, esses torturadores e assassinos, eles foram compensados, após eles ter realmente confessado seus crimes, eles foram compensados pela lei da anistia, que foram exilados em outros países para cumprir sua pena. A redemocratização do Brasil. Amanhã vai ser o outro dia. A campanha da Direta Já, a redemocração da política brasileira não foi um processo contínuo, mas sim completo, mas marcado pelo avanço e recuos. A partir daí, a extinção da bipartidarismo, em 1979, a instituição realmente começou a buscar regras rígidas e proibição de legalizar os partidos comunistas. Foi o seguinte, as medidas tomadas pela extinção, né, da questão do bipartidarismo, né, que foi o Partido Democrático Social, PDS, antigo Arena, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que é o PMDB, e o antigo que era o antigo MDB, Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT, Partido dos Trabalhadores, que é o PT, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que é o PTB. Então, esses partidos foram realmente de questão partidária, né? Em 1979, a instituição começou a organizar regras, proibição da legalização desses partidos comunistas. Em 1982, a primeira eleição direta para governadores desde 1960, os partidos de oposição venceram em 10 estados. Né? A partir daí, a campanha de Direta Já foi em 1983. Grande manifestação popular de estudantes, operários, artistas e outros intelectuais foram à rua a favor da proposta de emenda constitucional que restabelecia as eleições diretas para presidente. A emenda constitucional foi derrotada na Câmara Federal. Porém, um candidato à oposição, Tancredo Neves, do PMDB, né, Democrático Brasileiro, né, antigo MDB, foi escolhido como próximo presidente pelo Colégio Eleitoral. Após ele assumir a presidência da República, depois de 5 dias, Tancredo Neves faleceu. Quem assumiu foi o vice, José Sarney, maranhense. Assumiu a presidência em 1985. Na véspera da posse, Tancredo Neves adoeceu, vindo a falecer mais tarde. Em seu lugar, assume o vice-presidente José Sarney. Crise econômica e transição política, gente, o governo de José Sarney. Foi isso que ocorreu após o falecimento do Tancredo Neves. A população brasileira estava com tanta esperança em Tancredo Neves, né, que ele levou um discurso, um plano de estratégia para salvar a redemocratização do país após a ditadura militar, e a partir daí, com seu falecimento e assumindo o governo de José Sarney, começou a ter crise econômica e transição política por conta disso. O Plano Cruzado foi uma medida tomada por José Sarney em 1986, medida de controle da inflação que promovia e elevava também o poder de compra de população e gerava grande aumento de consumo. Porém, o retorno da inflação, com os preços congelados, industriais, comerciantes, né, começaram a boicotar esse plano. Começaram a fazer o boicote do plano, desobedecendo, né, os supermercados ou fazendo reajuste dos preços por si próprio. A partir daí, o Congresso Constituinte, em 1986, formados por senadores, deputados eleitos para o Congresso, que também elaboraria, né, uma nova Carta Magna, né? E essa carta foi levada à Assembleia Constituinte em 1987, contou com grandes participações populares e recebeu 122 emendas populares, acompanhada de 12 milhões de assinaturas contra realmente a crise que estava se alastrando, e a partir daí a questão da inflação foi a questão do reajuste tomado pelo governo de José Sarney para poder conter, né, a crise. Então, o Plano Cruzado, nos primeiros momentos deu certo, mas depois, por conta do boicote dos grandes empresários, né, a questão dos preços, começou a ter realmente essa crise econômica no país.
A Constituição Nova da República teve o seguinte: primeiro tema, cidadania, saúde, educação, trabalho e meio ambiente. Foi esses temas alencados à Constituição da Nova, né, da República. Algumas medidas da Constituição de 1988, gente. A Constituição de 1988, vigente até hoje, os temas principais, né, dessa Constituição seria a cidadania, saúde e educação, trabalho e meio ambiente. Seria, por que estou botando seria? Porque até hoje a gente sabe que não sai do papel. Reconhecimento das liberdades individuais, da liberdade de impressão e de organização política, cidadania. Estabelecimento do voto direto obrigatório para maiores de 18 anos, cidadania. Possibilidade de realização de referendos e plebiscitos e apresentação de projetos da lei, cidadania. Reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, cidadania. Os crimes de tortura e de racismo passaram a ser inafiançável e imprescindível, cidadania. Sabemos que isso não é cumprido. Hoje o país do Brasil é um dos países mais racistas do mundo e preconceituosos. Saúde e educação. Garantia o acesso à saúde e à educação que passaram a ser direitos fundamentais do cidadão e uma obrigação do Estado. Saúde e educação, gente. Criação do Sistema Único de Saúde, SUS, financiado sobretudo com recursos da União e do Estado e do município. Hoje não existe saúde no país e nem educação. Trabalho. Estabelecimento de jornada de trabalho máximo de 44 horas semanais, garantia de direitos e greves e associações sindicais, extensão da licença gestante de 90 para 120 dias e criação do adicional de férias, entre outros. Vimos que hoje o trabalhador sofre para conseguir garantir esses direitos que está na Constituição de 1988. Meio ambiente, proteção da floresta, fauna, flora e regiões naturais por meio da criação das leis de proteção ambiental. Pelo amor de Deus, a gente for ver e ouvir, né, os telejornais, todo dia fala sobre a questão da proteção do meio ambiente no país, no Brasil, que está cada vez mais em decadência. E o governo atual não faz nada. Esse é o papel que seria realmente as leis estão aqui, estabelecidas na nossa Constituição de 1988, mas não sai do papel para a prática. O que resta da ditadura, gente? Nunca mais mortos, desaparecidos. A Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011 para examinar e esclarecer as violências dos direitos humanos ocorridas no Brasil entre 1946 a 1988, fizeram o seguinte, um relatório final, entregue em 2014, confirmou 434 mortos desaparecidos durante a ditadura civil-militar do país, no Brasil. O relatório também revelou que aos menos de 8.350 indígenas foram mortos, presos, torturados ou expulsos das suas terras. Ainda hoje, porém, o Brasil não aceitou as contas com a ditadura, apesar de ter revelado os crimes cometidos pelos agentes dos estados durante o regime. A comissão não tem autoridade para julgar e nem punir os responsáveis. Isso é o país que nós moramos, isso é o Brasil. Então, isso foi tudo o fim, né? Depois do fim da ditadura militar, resistência, movimentos operários, movimentos estudantis, mortos, exilados, presos, torturados, enfim, o Brasil renasceu, uma redemocratização do país. Tancredo Neves era a visão de levantar o país, mas faleceu. Assumiu o vice-presidente naquele momento, que era José Sarney, o maranhense, que levou e deu continuidade, né, a essa redemocratização. E até hoje a gente repensa, né, sobre alguns critérios, né, que está lá elencado na nossa Constituição, que é vigente até hoje, em 1988, que não sai do papel. E felizmente moramos num país que não tem democracia.
e não tem respeito à cidadania e nem outros aspectos sociais. Então, fique com Deus. Até a próxima. Fica com essa grande palavra. Feliz Natal para todos. Paz para todos.